Então, esse aqui é o site. O que que significa isso? Além de eu trabalhar com marketing digital, eu fui tocada, né, na verdade, com uma mentoria primeiro que transformou a minha forma de ver, juntamente com o livro Uma Vida com Propósitos e uma mentoria que eu vi sobre também o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu juntando as duas coisas, eu aprendi os conceitos mais importantes da minha vida, que é o propósito e o que é importante. E aí eu fui montando essa mentoria, né? Então hoje ela chama PMA, que é propósito, eu falo de propósito, mentalidade e agenda. Esse aqui é o meu site, cindiarrochacompany.com.br método underline PMA. E o que eu trabalhei um pouquinho lá na imersão, né? A Isa pôde participar. O que que é a mentoria? Onde eu trabalho esses três tópicos aqui. Se ela é para você, quais são as frases que a gente mais ouve por aí? A Isa participou disso. Não tenho tempo, não consigo fazer tudo o que preciso e meu dia precisa ter mais de 24 horas. Focado nisso, foi onde eu aprendi, né? E aí eu trago para vocês sobre isso. Produtividade, bem-estar, gerenciamento inteligente, mas para você ter conhecimento aqui do que eu falo na mentoria. O que que eu vou falar hoje sobre propósito, mas tem tudo a ver com isso daqui, tá? O que você aprenderá na mentoria. Aqui tem alguns depoimentos das pessoas que já fizeram comigo. E existe duas formas de participar, tanto individual como em grupo. E pronto, tá? Então esse aqui é o site. O que que eu trago hoje? Uma pergunta para a gente começar. Se alguém analisasse a sua agenda nos últimos 30 dias, conseguiria descobrir qual é o propósito da sua vida? Aí vocês podem responder aqui para mim. Vocês devem estar ocupados, mas não tem problema, porque eu não programei com vocês, né? Te chamei. Então, muito bom vocês já estarem aqui. Eu só quero ver se eu consigo tirar o som para quem não. Para quem entrar. Acho que não vou conseguir, não. Mas tá bom. Eles vão ficar meio doidinho. Se todo mundo que for entrar aqui vai ficar tocando som. Essa é boa? Essa é uma boa pergunta? Então, o que que acontece, né? A gente se confunde, as pessoas confundem, a gente se confunde e nunca fica claro, né? A gente, na verdade, nunca sabe, ou quer dizer, nunca sabe, não, nunca é uma palavra muito ampla. Muitas pessoas não sabem o propósito e não sabem levar isso para a agenda, para o dia a dia, né? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou parar de compartilhar, ou não. Eu vou deixar aqui compartilhando, porque se chegar mais gente já vai olhar. Eu só gostaria de tirar o som e deixar a sala aberta. Sei lá, vai ficar tocando aí. Deixa assim. É, vamos ver se na hora que eles entrarem não vai ficar tocando. O livro, onde que eu quero trazer esse conceito hoje para vocês, é o do livro. Deixa eu abrir ele aqui e eu já compartilho também. Esse livro. Ah, tá. Lembrei de um detalhe, gente. Perdão. Vou voltar aqui compartilhando o site, por quê? Isso aqui é importante. Aqui, ó. Lá no meu site. Eu vou tirar aqui o subdomínio aqui do método. Então, no próprio site, tá? Esse aqui, cindiarrochacompany.com.br, é o meu site que eu faço do marketing, tá? Todas as coisas que eu ofereço aqui. E aí, tem uma aba aqui muito legal, que é a aba que eu indico.
Normalmente, os cursos de afiliados, coisas que eu tenho, eu indico nessa página. Porém, você vai descer para baixo, quer dizer, vai descer. E aqui, ó, Uma Vida com Propósitos. Você pode baixar esse livro aqui gratuitamente no Drive, tá? Porque esse livro aqui é meu livro de cabeceira. Depois eu tô montando, esse e-book não está completamente pronto ainda. São apenas os versículos organizados desse livro. Eu já fiz 3 vezes esse livro aqui no YouTube com turmas, né? Então, é algo que já fica lá no meu site, porque eu divulgo bastante ele, tá bom? Tem alguns vídeos aqui recomendados também. Esse vídeo curto aqui do Yuji, O Poder que Você Não Vê no Mundo Espiritual. É um vídeo curto, mas assim, é muito interessante do que aconteceu na vida dele quando ele só levantou a mão. Ele mexia com o ocultismo, então é um testemunho, um vídeo que eu gosto bastante. Também esse aqui do Luciano Subirá, Como Ser Guiado pelo Espírito, é o que baseia a minha vida. Ele é um mestre assim, que eu sigo bastante. E aí a leitura do livro que eu fiz há último pouco tempo é no YouTube, do livro Bom Dia Espírito Santo. Então, aqui no meu próprio site, você vai na aba lá Indico, você consegue pegar esse material aqui. Então, o que que esse livro... Já leu esse livro, Francisco, Isa? Ah, eu ainda não li não, mas depois eu vou pegar para Tá. ler aqui. Então, o que que eu quero trazer hoje aqui? Tem um capítulo que ele fala muito sobre essa parte da nossa gestão, né? Da agenda, o tempo. É interessante, vocês lerem, porque às vezes está claro sobre o propósito, mas às vezes não está claro. E aí é onde a gente mistura, várias atividades, não liga a nossa vida. Nossa vida, ela é uma só. A gente só tem esse tempo que é de hoje. Então, se a gente não focar isso no nosso propósito, a gente vai perder o tempo de vida, concorda? E esse tempo é um presente que Deus nos deu, é um presente precioso, né? Então, por isso que eu quero trazer para vocês sobre isso, para quê? Para que mais pessoas consigam focar no que de fato é o propósito, para a gente sair fora de projetos que às vezes não tem a ver com o propósito que Deus nos deu. Então, eu vou buscar aqui, ó. Eu vou direto nas palavras que fala sobre agenda, porque tem muito conteúdo bom aqui nesse livro e é onde eu quero trazer essa reflexão, tá? No primeiro aqui foi só ele que ele coloca aqui, ele ora por nós e tá fazendo uma indicação, né? Torne este processo um compromisso diário na sua agenda, tá? As partes mais importantes, elas vêm agora e eu vou só a gente vai ler junto e aí eu vou fazendo alguns comentários sobre isso, né? Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia de fazê-lo ao criá-lo. Então, como eu falo da gestão da agenda, esse livro aqui ele corrige muitas coisas da nossa jornada. E uma delas é justamente isso, né? Nós fomos criados para fazer algo que Deus pretende de nós. Então, às vezes a nossa agenda está errada, né? Então, ó, ele fala que o propósito do livro não é esse. Maravilha, vamos seguir aqui. Nós temos, mas eu acredito que uns 30 minutos aqui de reunião, tá? Eu preferi fazer aqui nesse Zoom, porque ele com 40 ele finaliza. Então, como a gente teve ali uma demorinha no começo, então só para vocês saberem que é super rapidinho aqui, mas é super ativacional, para a gente já ativar e ter essa visão do propósito. Isso, esse livro ele é e-book, né? Você vai baixar ele. Você pode comprar, tem várias versões, mas esse aqui é um e-book que eu coloquei lá, um PDF, que a gente lia bastante, né? Lá do Pablo, na mentoria 10 em um. Então, eu coloquei ele no meu Drive para poder compartilhar com as pessoas. Segundo palavra que ele fala sobre agenda. Qual é o objetivo da sua vida? Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos e tudo mais. E tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil em vez do mais fácil.
Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Consciente de que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada. E será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas foi para esse propósito que eu vim, para esta hora. Então, né, nós todos temos ali o propósito, esse aqui era o propósito de Jesus. E algumas coisas nós vamos precisar mudar, né? Algumas prioridades ali na nossa agenda, de acordo com como que a gente vai tendo conhecimento do nosso propósito. Nesse capítulo aqui, tá no começo, não, tá no começo não, deixa eu ver se já é o 16, é o dia 11 ainda. Ele fala sobre tornando-se amigo de Deus. E aí ele cita algo aqui também sobre a agenda, né? É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Isso aqui é bem simples, né? Uma, uma citação rápida sobre agenda e sobre o nosso relacionamento com Deus ali, nosso hábito, né? Eu já hoje já corrigi, graças a Deus, esse hábito na minha vida, Francisco. Inclusive, foi um dia que você estava comigo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e vou compartilhar isso. Nós estávamos com o Nelson lá no evento do Fábio e o Nelson perguntou assim, não sei se você se lembra, ele perguntou assim, quem é que vai para o céu aqui, alguma coisa assim. Eu levantei a mão, né? Pelo menos eu vivo para isso, né? Verdade, verdade. Você lembra a segunda pergunta que ele fez depois? Não, dessa eu lembro, agora a segunda eu não lembro. Ele falou assim, quem leu a Bíblia hoje? Ah, é verdade. Para mim, aquilo foi a última vez que eu passei vergonha com esse termo. E por que passar vergonha? Porque o cristão, ele tem que estar baseado, né? O primeiro momento da vida, primeiro, último, na verdade todos, mas assim, não tem como sair de casa sem antes você fazer a sua comunhão com Deus. É a mesma coisa que você sair sem dar bom dia pro seu cônjuge, pros seus É, filhos. Você encontra ele dentro de casa, toma café com eles e sai. E mudo. Então, eu falei assim, Deus, não, eu não posso mais passar vergonha. Nunca mais na minha vida eu quero, sabe, assim, ser confrontado que eu não li a Bíblia, não posso. Então, isso eu já mudei ali, né? A minha rotina diária. eu também tenho um hábito que eu não falo com ninguém antes de eu orar. Não falo com ninguém, até mesmo com minha esposa, meu filho, antes de eu orar, porque é igual você está falando, você sair de casa sem falar com o filho, sem falar com a esposa. Mas antes de eu falar com minha esposa e falar com meu filho primeiro, eu peço a permissão para Deus, eu peço obrigado, bonitinho. Depois, quando eu vou sair, eu saio cedo. Geralmente eu saio entre 4h30, 5 horas, mas eles já estão acordados, geralmente eles veem eu saindo. E aí eu já dou um tchauzinho ali, porque a partir da hora que você sai, só Deus sabe se você vai, se você volta. Pois é, Então é bem interessante. Aquilo que o Nelson falou naquele dia, eu fiquei impressionado com aquela mentoria. Ele lá de short, lá de boa, chegou de surpresa e entregou tudo. pois é, Entregou mais do que a gente esperava, na verdade, né? Porque a gente estava mais focado na internet ali, quando ele chegou, parou o cenário todo ali, passou aquelas palavras que a Adriana, mas o namorado dela também, até hoje eles comentam daquilo, que eu tenho uma conectividade com eles, agora mesmo eu estava falando com eles. Então é um cara muito sábio. No outro evento que eu fui, ele apareceu lá também de surpresa, não chegou a falar, mas apareceu lá, conheceu, conversei com ele lá uns 2 minutos. Então é um cara muito sábio, é companheiro do Pablo, então é um pois cara de é. proposta, né? Não, mas o que Muito. ele falou da palavra ali, eu falei, eu gravei bastante, assim, era muita coisa para mim que Deus precisava confirmar para mim, né? E aí essa parte da Bíblia. Então, oi Sandrinha, seja bem-vinda aí. Já estou Eu também compartilhando vi lá aqui. no seu semblante lá, eu percebi que você ficou bem assim focada mesmo na hora lá quando ele falou aquelas palavras. Eu falei, É, colocou alguma coisa na Cintia aí, né? pois é, demais. Ainda bem que eu gravei, né? Já tava gravando e tá no meu vídeo aqui do meu celular. Inclusive até bugou depois o celular, mas foi excelente. Então, essa parte do hábito aqui, né? De, assim, e engraçado é que todos os dias eu já estava fazendo isso, né? Buscando essa presença do Espírito Santo logo pela manhã. Aquele dia específico eu não li, entendeu? Eu já saí, né? Porque tinha que ir pra família, enfim, aí não pode ser assim. Então parece É, que você precisava escutar, no caso. Então foi bem que uma coincidência naquele dia, né? É, e aí eu falei, não posso mais, eu tenho que me esforçar para isso acontecer. Então, né, aqui fala de importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas ele quer mais que isso, né? É a nossa vida, na verdade, que ele quer. Mais uma referência, tem um capítulo que é o 16,
que ele vai conectar muito sobre isso aqui, ó, agora chegou. O que realmente importa. Para mim, esse capítulo aqui tem muito a ver com esse contexto, com a mentoria, com o que eu defendo, com o que eu falo, e provavelmente deve ter mais algumas referências aqui. Ele diz aqui: frequentemente agimos como se os relacionamentos devessem ser espremidos em nossa agenda. Conversamos sobre arrumar um tempo para nossos filhos ou criar tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas uma parte da nossa vida, juntamente com muitas outras tarefas. Mas Deus diz que a vida se constitui de relacionamentos, né? Então, é mais um cuidado. Esse capítulo é muito bom porque ele vai falar, né, do que realmente importa. E uma das coisas que ele bate é justamente isso, né? A gente trocar tempo e prioridade com pessoas por conta de coisas, né? Então, ele não indica isso. Seguindo mais um, eu vim rapidamente aqui só buscar os termos que ele fala neste livro sobre agenda. Os relacionamentos e não as realizações ou a compra de bens são o que mais importa na vida. Então, por que permitimos que nossos relacionamentos fiquem com a pior parte? Quando nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratar de forma superficial os nossos relacionamentos, diminuindo o tempo, a atenção e a energia que os relacionamentos de amor exigem. O que é mais importante para Deus é substituído pelo que é mais urgente. Gente, eu amei essa parte aqui porque lá na mentoria a gente fala muito sobre isso aqui, né? O que é importante e urgente. E olha que coisa, como esse livro ele alinha bem esse conteúdo, né? É, aqui outra parte ainda está no sexto, então é o 16º dia, ele vai falar bastante sobre isso. Tenho consciência de que algum dia ficará perante Deus. Tendo consciência de que algum dia ficará perante Deus, eis algumas questões que você precisa levar em consideração. Como você explicará aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você do que pessoas? Com quem você precisa começar a passar mais tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para se tornar isso possível? Que sacrifícios precisa fazer? E aí, sempre quando ele acaba um capítulo, ele traz uma reflexão. A vida consiste em amar. Ele traz um versículo para memorizar. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E uma pergunta que eu vou só adiantar aqui, né, do capítulo 16, honestamente, será que os relacionamentos são minha prioridade? Como posso me assegurar de que são? Deixa eu ver se tem mais alguma, acredito que tem uma só a mais, e tá no capítulo, voltando aqui, 29, aceitando sua missão. Que ele fala aqui sobre a missão? A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossa agenda. Cada caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra, que aí é definir o nosso propósito, né? Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa diz certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Aí aqui os últimos dois eu não vou trazer. Como os verdadeiros servos agem. Por que que eu tinha visto que isso aqui que eu não precisava? Bom, mas é isso. Eu só vou compartilhar aqui agora com a Sandra, porque esse aqui eu não havia mostrado. Essa aqui, Sandra, foi a pergunta que eu comecei. Se alguém analisasse sua agenda dos últimos 30 dias, conseguiria descobrir qual é o propósito da sua vida? Então, a Sandra participou, né, com a gente lá. Vou interromper aqui para poder olhar para vocês. Participou lá com a gente da imersão.
eu pude, né, passar ali rapidamente um pouco do que Deus coloca no meu coração sobre essa parte, né, de gestão do tempo, o que é importante, as pessoas. E normalmente, Sandra, depois da mentoria, eu trago as pessoas para a gente. Na própria mentoria, eu tenho duas reuniões online com eles, para a gente fazer a prática e depois fazer a avaliação. E essa reunião de hoje, eu quero retomar com eles. Você viu que não veio ninguém do pessoal lá, só aí você e a Isa que participou essa semana. A Ana Paula tá fazendo, a Ana Souza tá fazendo comigo, a mentoria já, também ela já começou. E tem umas duas meninas que eu convidei que estavam no online, né? Que elas fizeram lá pelo site. Mas essa rotina de quinta-feira é algo que eu gosto de conversar, bater o papo, tirar dúvida, né? Reconectar com as pessoas. E por isso que hoje eu ampliei um pouco mais o convite, porque vocês tinham participado, de certa forma, né, da mentoria lá na imersão. Então, vocês receberam ali o conteúdo e que espero que faça, né, comece a fazer a transformação aí, tanto no propósito como na agenda. Porém, lá a gente não trabalhou muito a parte do propósito comigo, né? Trabalhou com o Daniel, trabalhou com o Gustavo, enfim. E eu até mostrei aqui no site, você consegue pegar o PDF desse livro. Que livro é esse? Uma Vida com Propósitos. Então, esse livro vai trazer uma clareza muito grande do que Deus chamou a gente. Se eu perguntar para vocês, me fala o que hoje vocês entendem que é o propósito de vocês. Você consegue desbloquear, Francisco? Pode falar, Sandra. Você desbloqueou primeiro aí o microfone? Uhum. Ai, para mim, viver com propósito é viver na plenitude, né? Assim, se esforçando para atingir o seu potencial, né? Melhorar cada vez mais. Mas tudo, eu penso que tudo deve ser feito com amor. Então, tomar cuidado no trato com as pessoas, no trato consigo mesmo, né? Tomar cuidado porque tudo é Deus, né? Tudo representa Deus. Se Ele nos deu tudo e tudo pertence a Ele, nós, como os fiéis depositários de tudo, né? Do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, também da nossa família, dos nossos amigos, os nossos animais, o nosso trabalho. Tudo é nosso e nada é nosso. Tudo é dele. Então, viver com propósito, eu penso assim, viver com essa plenitude, com esse respeito, com esse amor e o entendimento, né, de que nós somos os fiéis depositários. Não somos os donos, apenas Pois é. os fiéis depositários. Então, eu trato, eu procuro tratar tudo com respeito e amor. É, nós Às vezes, somos mordomo. a gente falha também, né? Às vezes, Sempre quando é, né? alguém buzina na sua frente, né? Assim, alguém toma o seu lugar, então, aí você fala, tudo, né? Mas tudo é obra de Deus, né? Tudo é para a gente testar, né? Até onde que está a nossa paciência, até onde que está a nossa convicção, até onde está a nossa certeza, né? E é só quando essas provocações acontecem que a gente vê onde está a nossa medida, né? Onde está a nossa medida de amor, de paciência, de tolerância, porque isso é o aperfeiçoamento do ser humano, né? Sim. O mundo não é obrigado a nos servir. Nós é que servimos. Nós É, somos servidores. quem tem a consciência, foi a último que eu li aqui, né? Quem tem a consciência de que está cumprindo, né, um propósito de Deus, tem a obrigação de servir, né? Agora, se a pessoa não está ligada a Deus, ela não é obrigada. E nós também não podemos cobrar, pessoal, vocês estão aqui para me servir, né? Não, isso aí não pode, né? Sempre se colocar na posição de Jesus. Não, nós Francisco, viemos para servir. Boa noite, Sandra. Então, a Sandra já falou tudo aí, né? Só para reforçar um pouquinho, mas já falou tudo. Mas só para reforçar, o que a Sandra falou é isso mesmo. A gente tem que ter paciência, cada dia você aprende mais, cada dia acompanhar a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus a gente não fica descontrolado. Pode prestar atenção, quando você se afasta de Deus, você fica sem controle, sem pensar nas coisas certas.
sem paciência, igual a Sandra falou, tudo faz parte, entendeu? Então, viver com propósito para mim, forçando o que a Sandra falou, o ensinamento. Procurar o ensinamento de Deus, procurar respeitar o máximo possível, o máximo do máximo, andar no caminho certo, procurar pessoas que caminham no caminho certo também para você acompanhar. Como eu conheci a Cíntia lá, é uma pessoa muito abençoada, pessoa de propósito aí, é uma pessoa que venho conversando com ela desde o dia que eu conheci no evento, então é uma pessoa abençoada. E é isso aí. Hoje eu vi por impulso aqui nos status dela, falei, vou acompanhar agora na hora, porque eu já sei que é um projeto que vai muito longe, o projeto da Sandra aí com a galera que ela tá. Então isso é um propósito, servir sem pensar em tanta recompensa, servir, servir, servir. E Sim. Deus está vendo isso, que um dia a recompensa vem maior, porque quem serve, Deus está vendo, e então eu só tenho a agradecer a todos que estão aí. Parabéns mesmo, Cíntia, pela iniciativa. E assim, todas as vezes que eu puder, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para acompanhar, para compartilhar. Eu também gosto muito de comunicação e gosto muito de aprender. Eu tenho meu coração muito ensinável também. Então, esse é o Bom. meu. Graças a Deus. A gente vai ter a imersão novamente, né? Agora no final de julho. Aí eu não sei se eu já passei para você, mas se eu não passei, depois você vê se consegue se programar, né? Para estar com a gente. Mas né, depois a gente vai colocar alguns depoimentos das pessoas que foram. Essa parte que eu fiz e que eu faço aqui da mentoria, ela foi um pedacinho, né? Que eu também levei lá e por acaso calhou assim. Claro que não tem coincidência, mas. Quando o Daniel fala assim, você tem algum conteúdo para trazer? Eu falo assim, tenho, né? O meu melhor é quando eu falo do propósito, né? Do importante, do urgente. E aí ficou tudo que o Gustavo tinha dito, o Daniel tinha dito, complementou, assim, sabe? Ficou meio que algo completo, né? Então, isso que eu quero trazer e ativar novamente esse pessoal, porque nós somos ativados lá, né? E é algo que Deus me deu que eu preciso ativar as pessoas para que elas tenham, né? Usa melhor a vida, né? O tempo que a gente tem, que é o presente de Deus. Boa noite, Márcia, tudo bem? A gente está falando aqui hoje do propósito. Eu A estou preparando pergunta. aí também, se eu lançar aqui, eu vou. Oi, boa noite. Estou ouvindo aqui. Peraí. Oi, Francisco? Então, eu estou para lançar um projetinho aí também, que vai, Aliança de Alta Performance, eu e mais uma galera. E aí, na hora que eu programar, ajeitar tudo bonitinho, eu vou acionar vocês que estão aqui, são convidados, a Sandra, que deu depoimento aí, a Cíntia, a Márcia, que entrou agora aí. Depois a gente vai se conectando, eu vou avisar para vocês como funciona. É tipo da Cíntia, assim, eu estou organizando, mais um colega meu. E aí eu vou avisar para vocês. Quando tiver tudo mais organizado, eu aviso para vocês, tá bom? Uhum, maravilha. Então a pergunta é essa, o Márcio, que eu trouxe hoje. Se alguém analisasse sua agenda nos últimos 30 dias, conseguiria descobrir qual é o propósito da sua vida? A gente está falando bastante de agenda hoje, né? Eu com a Márcia também. E eu vou deixar gravado, eu vou subir lá no meu YouTube para que vocês possam ver. Eu trouxe aqui algumas reflexões do livro Uma Vida com Propósitos. Vocês podem acessar meu site lá na cynthiarochacompany.com.br. Lá na aba Indico, você rodando para baixo vai ter lá o livro, então você pode clicar, pode baixar ele, tá? Esse livro aí, Uma Vida com Propósitos. São 40 dias, mas não pode maratonar, você não consegue adiantar, vou ler meio livro, não. Cada dia ele indica que você leia, né, cada dia ali, e é bem bacana, porque vai trazer, né, assim, muitas respostas do que a gente às vezes acaba não entendendo. A Sandra conseguiu resumir aqui bastante sobre isso, tem muito a ver, né, as pessoas, o ambiente, todas as coisas que Deus vai permitindo. É claro que o propósito maior, né, de todos, quando Deus nos criou, é para louvor da glória dele, né? Então, esse é o que eu entendo ser o propósito maior de todos, do nosso Criador, de ser louvado, de ser adorado, né, de ser engrandecido. E aí, como é que a gente faz isso? Com a nossa vida, amando o próximo e servindo, né? Então, resumidamente, esse é o nosso propósito. Então, quando a gente olha a nossa agenda, o que que tudo que a gente está fazendo que às vezes acaba saindo um pouco isso e não agradando a Deus, né? Então, esse foi só mesmo uma ativação aqui, um bate-papo, para a gente meio que. A Márcia também, ela estava na imersão. Então, dos mentorados mesmo aqui hoje não entrou ninguém, mas não, foi só uma ativação. Eu quero retomar isso de quinta-feira com as novas mentoradas, né? E aí vocês estão convidados também a entrar tanto na parte da mentoria em grupo como individual.
e aí, de repente, tá andando com a gente aí para aprender sobre isso. Fora isso, o livro tá lá à disposição de vocês. Vocês podem Quero ler falar. e se quiser fazer compartilhar com a gente. Você quer falar? Oi? Sim, Cíntia. Boa noite. Desculpa o atraso, Temos gente. três Estava com uma minutos, tá? ligação, atendendo um, atendendo o outro. Mas como a Cíntia falou, eu realmente, se alguém pegar minha agenda, na realidade eu tenho cinco cadernos, 5 livros, tenho outras agendas, né? Eu queria fazer tudo separadinho, mas não consigo. Parece que quando a gente anota uma coisa aqui, e hoje com a tecnologia, a gente tem senha para um monte de coisa. Aí, assim, a gente fica confiando no sistema da tecnologia, né? Que ele vai lá no automático. Mas se alguém vê a minha agenda que ela não está na sequência, às vezes eu coloco uma coisa antes, uma coisa depois datada. Antigamente a gente tinha aquelas agendas que a gente colocava os nomes das pessoas, né? Separadinho, organizadinho, já não é isso mais. Hoje, se existe o planner, né? O que você faz durante um dia, o que você fez no mesmo dia, a descrição de cada coisa, de falar, não consigo fazer isso. Mas precisava, igual eu tenho que criar, né? Me reeducar a criar um planejamento de trabalho. Vamos supor, um horário que eu tenho que trabalhar, ofertar, outra hora que eu tenho que aguardar o retorno. É, um que eu tenho que fazer externo, eu só sei assim, que eu só me movimento, que assim, conforme a captação que eu faço, eu agendo e faço o atendimento do cliente no local, no stand, ou onde mais interessar o cliente. A imersão, eu creio assim, foi uma ativação, o nome próprio diz, né? A imersão ela foi para ativar todos nós. Sabemos que tudo que a gente tem, primeiro tem que vir de Deus. Tem que vir de cima, lá do alto. Deus confirmando, a gente tem tudo aqui na terra. Mas se a gente não coloca nas mãos de Deus, hoje eu estava falando com um moço que ele falou que ele teve burnout, né? E faz mais ou menos alguns dias que ele está conseguindo retomar a vida. Hum. E ele falou que, aí eu falei assim, apareceu na passagem de Ó, esse aqui é Daniel, só, Daniel eu já vou 4, tirar, tá? Isso aqui é para vocês tá? saberem com a pessoa que eu tava fazendo, como é que ela começa, que é justamente isso que você tá falando, colocar na agenda, começar a distribuir as atividades, começar Isso, a olhar exatamente. mais Porque o agora é a importante. visão de cima, né? Que você tem que ver tudo que você tem planejado, aí você já acorda e já vê. E aí, como eu só completando essa parte, que quando Deus confirma as coisas acontecem não do nosso modo, mas no modo que Deus ele coloca na nossa vida, né? Que ele determina. Só que a gente tem que confiar. Então, mas eu tenho que me organizar, porque as coisas de Deus têm disciplina, têm ordem, têm decência, né? Pois é. Então, se não tiver ordem, como é que fica? Fica uma coisa desordenada. Mesmo que eu queira encarar o mundo, não dá, aí bagunça tudo. Tem um Mas texto no estamos aqui para livro. aprender. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, Cíntia. Eu li o livro aqui, né, hoje, Uma Vida com Propósitos, e aí tem uma parte que ele fala sobre isso, né, da gente se organizar e seguir ali o padrão de Deus. Gente, vai finalizar, não queria finalizar antes de dar tchau para vocês, então muito obrigada. Deus abençoe, tá bom? Estamos juntos aí, até o próximo dia. Tchau, até mais.